Então, gente, semana passada a gente conversou com a doutora Andréia e a gente falou sobre a menopausa, né, e a alteração de peso. E hoje a gente vai vir com uma outra visão. A gente vai vir com a visão da Isso. Nutri. Falando justamente como a alimentação pode fazer uma diferença na sua saúde, inclusive nesses sintomas de menopausa, de TPM, de ovário policístico, de endometriose, de fertilidade. Então, gente, eu queria começar pelo seguinte aqui. A gente pode sim usar a alimentação a nosso favor, né? Deve, inclusive. E, Ju, eu vi um post seu ontem que eu até compartilhei na minha página, falando, a frase era exatamente assim, meu estilo de vida é a minha medicina. E um dos pilares, que tem vários pilares que interferem nisso, mas um deles era a alimentação. Quando eu vi aquilo, meu estilo de vida é a minha medicina, eu falei, gente, é esse o assunto. Porque eram tantos assuntos que a gente tem para falar com vocês, que a gente vai selecionando, né? Falei, não, vai ter que ser esse aqui, aproveitar. Então, eu vou passar a palavra para a Nutri. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Vou deixar ela falar um pouquinho e aí eu começo com as perguntas e a gente vai junto aprendendo mais um pouquinho aqui sobre alimentação e saúde. Vamos lá. Então, Lu, mais uma vez a gente aqui, né? Muito feliz. Fiquei com saudade pra caramba esses dias que a gente ficou longe. A gente acostuma, né? E é um bate-papo, eu acho que é muito legal, né, gente? Porque de alguma forma informal, a gente começa a ter algum tipo de informação, às vezes alguma pergunta que alguma pessoa faz, às vezes um sintoma que a gente tem, que a gente não observa tanto. Mas você fala, acontece isso comigo também. Nossa, será que se eu fizer isso vai melhorar? E às vezes são pequenos ajustes, pequenas modificações que a gente faz na vida e que faz uma mudança gigante no nosso bem-estar, né, na nossa qualidade de vida. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, mas eu tenho dentro de mim, assim, uma crença muito grande que, sim, o alimento, a alimentação, ela pode influenciar de forma positiva e de forma negativa, né, na nossa saúde, na nossa disposição física, na nossa qualidade de vida, prevenindo doenças. E se a gente for pensar na parte da mulher, que a gente tem todo esse ciclo hormonal, né, que a gente tem todas essas alterações, picos hormonais, aí mais ainda, né, quanto mais equilibrado a gente tiver, quanto mais modulado a gente tiver, quanto menos processo inflamatório a gente tiver, melhor, né? Então, vamos começar com as dúvidas que o pessoal já te mandou, Lu, porque eu vi que tem muita coisa. A primeira pergunta está aqui. Minha filha menstruou aos 10 anos. Por que tão cedo? A pergunta não cabe toda aqui, né? E aí ela termina perguntando, a alimentação tem a ver com isso? Então, a gente vai pensar que hoje essa questão da menstruação precoce, porque a gente via que antigamente as pessoas menstruavam mais tarde mesmo, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê as adolescentes, as crianças se tornando adolescentes mais cedo. Então, é multifatorial isso. Eu acho que sim, existem alguns fatores nutricionais que a gente pode desenvolver e trabalhar, mas existe toda uma coisa emocional também. Né? Hoje as crianças elas têm acesso a novela, a filme, a série, né? Com conteúdo mais sexual e tal. Isso vai estimulando, então a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Né? Mas a gente tem também uma alimentação que ela tem mais antinutrientes, ou que a gente chama de disruptor endócrino. São componentes que tem no plástico, aditivos químicos, agrotóxico, que eles influenciam de forma negativa a nossa parte hormonal. Então, eles podem ser, sim, um gatilho para poder desenvolver uma menstruação precoce, juntando todo com esse ambiente, né, emocional que a gente vê por aí. A alimentação ajuda a retardar isso? Qual alimentação? Não dou frango porque tenho medo. Aquela coisa. Tá.
mesmo, né? Do Que o... frango ter hormônio, né? A gente já escutou falar muito sobre isso, mas hoje a gente sabe que as granjas, elas não usam hormônio, né? Os frangos, os pintos ficam lá naquela luz, eles nem dormem, então eles ficam comendo enquanto tem luz, isso acelera o crescimento deles, mas o problema é que a ração deles não é uma ração que tem, por exemplo, muita soja. O soja, ela tem um componente que ele tem uma estrutura molecular meio parecida com o estrogênio. Então, também, talvez em excesso, não é interessante. Não é que a gente está comendo um frango com hormônio, mas a gente tem um frango que não é o frango caipira, que come comida lá do galinheiro, né? Ele come uma ração que é feita de, muitas vezes, contém na composição da ração. E aí, essa soja, em excesso, ela pode provocar, sim, uma alteração hormonal. Então, eu acho que, assim, existe, sim, algumas possibilidades que a gente pode prevenir ou fazer com que o corpo funcione de forma mais fisiológica. Né? Então, algumas coisas, uma dieta mais anti-inflamatória, uma alimentação com menos agrotóxico, se a gente conseguir comprar fruta orgânica, legume orgânico, né? Existem sim alguns tipos de frango que são frangos que não consomem ração, então a gente comprar um frango caipira, um ovo caipira, né? Isso são os pequenos ajustes que eu falo que podem fazer toda a diferença. Diminuir, principalmente nessa idade, gente, menina de 10, 11, comendo só, tomando Coca-Cola, comendo salgadinho, biscoito recheado, é muita gordura trans, né? É muito antinutriente. Então a gente tem que dar fruta assim para a criança, tem que ensinar a dar legume. A gente não precisa forçar nada, mas a gente tem que começar a tentar trazer para uma alimentação mais natural, mais saudável, com menos industrializado, principalmente menos gordura trans. Agora a gente já vai para a TPM. Será que tem alguém Não. que precisa saber disso? Gente, eu fui uma pessoa sortuda, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu não tinha, assim, aquela desorientação na TPM, sabe? Aquela coisa toda, aquele nervo todo. Como amenizar a TPM? Essa pergunta aí eu tive uma série. É porque fica a luz na minha cara. Então, Lu, eu também acho que eu fui muito sortuda. Eu não sabia o que era TPM. Então, eu acho que assim, eu tinha assim, um estilo de vida mais saudável, eu praticava muita atividade física, então de alguma forma eu corria, extravasava. E aí pode ser que isso tenha ajudado sim, né? Pode ser um fator meio genético, minha mãe também nunca teve muito problema com relação ao hormonal, assim, essas coisas. Mas eu vejo que isso é um problema muito frequente, né? E ele atrapalha a vida da mulher de várias formas, né? Vem a compulsão, vem a irritabilidade, o mau humor, né? Parece que nasce um monstro assim dentro da pessoa, que ela explode de ódio de todo mundo, quer matar, né? Isso às vezes afeta muito, inclusive relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento em trabalho, né? Então, se a gente conseguir ficar mais modulada, mais certinha, isso é muito importante para a nossa vida, né? Ju, algum alimento? Ó, eu tenho perguntas aqui. Como amenizar os sintomas da TPM? Alguma dica para controlar a boca nervosa? Por que eu não consigo comer só um doce? Ó, um doce só não dá. Por quê? Eu acho que aí são várias coisas. Vamos falar primeiro da compulsão. Né? A compulsão ela pode vir pela ansiedade, né? Ou pela irritabilidade, e a gente tentar compensar essa irritabilidade com uma coisa que a gente gosta, um chocolate, alguma coisa. E aí é uma forma de compensar mesmo, tipo assim, deixa eu amenizar essa dor que eu estou sentindo, esse mau humor que eu estou sentindo, essa confusão toda que eu estou sentindo de sentimento, né? Pode ser uma alteração também, que como a gente são vários hormônios, e aí a gente tem inclusive a insulina, que é um hormônio também, e aí a gente pode ter alteração no pico de insulina, e a gente começar a ter pico de insulina demais, que capta a glicose muito rápido, e aí a gente fica querendo uma outra coisa doce rápido demais.
Isso também pode acontecer, né? E vai juntando vários fatores, porque aí a gente começa a ter, por exemplo, muita gente que antes de menstruar na TPM fica muito inchada. E aí a gente consegue melhorar também essa retenção usando alguns fitoterápicos mesmo, um chá diurético, né, um chá de cavalinha, melhorar a hidratação, um chá verde é muito interessante. Quem não gosta de chá pode tomar em cápsula. Às vezes tem umas cápsulas que a gente manda manipular, que a gente coloca o composto ali dentro, que é muito fácil de tomar também, né? Fazer às vezes uso de ômega 3, porque melhora esse processo também inflamatório e diminui essa que a gente fica, sabe? Eu acho que principalmente para a gente melhorar boca nervosa é tentar fracionar melhor as refeições, não tentar comer o doce no meio do dia, sabe? Então tá, eu preciso de um chocolate Nutri, quando eu tô menstruada eu preciso comer chocolate, pelo amor de Deus, deixa eu comer chocolate quando eu vou menstruar. Vamos comer depois do almoço, ou vamos comer depois do jantar. Vamos comer com uma castanha para a gente não ficar dando esse pico de insulina, para não provocar daqui 2 horas uma outra compulsão, uma outra vontade de comer doce de novo, né? E aí a gente vai tentando modular assim. À medida que vai passando e a gente vai se policiando e a gente consegue seguir algumas estratégias, vocês vão percebendo que no primeiro mês foi meio ruim, não deu tanto certo, no segundo já melhora, no terceiro melhora demais, no quarto fica perfeito, entendeu? Então, eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido. Aqui, olha essa, adorei. Alimentação cura mau humor. Nossa, super cura, né, gente? Primeiro que fome dá um mau humor danado. Nossa, Ave Maria. Né? A gente não precisa, eu acho que a gente não precisa nem ficar com fome, nem ficar comendo coisa que a gente não gosta, né? E nem ficar comendo a que a gente não deve, né? A que a gente não deve. Comer só aquelas junk food, né? Você sabe Isso que eu aprendi a observar e depois, então, quando estudei sobre o ciclo do açúcar, né? Quanto mais dá, mais a gente quer, mais a gente quer, mais sim, a gente quer. sim, exatamente. É isso mesmo. A gente tem que estar atento a isso, não é? É comer saboreando, é comer ali na hora certa, né? Comer devagar. Porque quanto mais a gente quer mais mesmo, gente. Não tem jeito, não. Você quer dar alguma dica? Algum docinho que você gosta de fazer, assim, quando você está na TPM, que te alivia? Eu tenho um. Boa ideia. Sabe o que eu acho que é super bacana? A gente pegar coco, o coco aquele da casquinha marrom mesmo. A gente já consegue comprar ele até descascado, já sem a casquinha marrom, no sacolão, no supermercado. A gente quebra ele, derrete um pouquinho de chocolate meio amargo ou um chocolate amargo, molha esses coquinhos no chocolate e deixa no congelador, no freezer. Então, na hora que você está naquele desespero, você vai lá, pega um coquinho com chocolate, aí você vai mastigando aquilo, é um prestígio, né? Além de você fazer aquela mastigação que você vai distrair na boca, né? Ele vem um pouquinho adocicado, então ele distrai. Muito melhor, gente, do que ir lá e comer um creme cracker. Ir lá comer um damasco, ir lá comer uma castanha, ir lá comer e ficar naquele lá comer o dia inteiro aquilo, entendeu? Se não conseguir comprar o coco já quebrado, a gente compra ele marronzinho de cabelinho mesmo, coloca no forno ou coloca no fogão e aí deixa ali uns 10 minutinhos, vai dar um cheirinho de queimado, pode colocar direto na chama do fogão. E aí depois só joga no chão, quebra e vai puxando a polpa solta mais fácil, sabe? Eu já tive paciente que chegou no consultório com a mão... Eu cheguei com o paciente com a mão toda machucada, porque ele ficou lá tentando tirar o coco e realmente é muito duro. Aí ele falou, nossa, a gente tem um ódio dessa nutricionista que mandou comprar esse coco. Então eu já falo, ou compra ele quebrado, ou põe ele no fogão, na chama do fogão, para ninguém machucar a mão e ninguém xingar a Nutri. Ótimo, viu, gente? Um doce que me salva, me acalma a alma, além do café com canela, que eu gosto, e agora as pessoas, toda vez que vão tomar o café com canela, me mandam foto, já fazendo ali a linha sem açúcar, sem adoçante, sem nada, que me ajuda muito isso. A outra é aquele petit gâteau
Nick Nutri, que você me ensinou. Ah, Já é, viu? aquele bolo de caneca. Maravilhoso. É, Tem lá no meu feed, viu, gente? Vocês olhem lá, é, tem a entra receita. lá, gente. Faço Esse ele, bolo de. É, inclusive, faço aqui dentro é, mesmo e é. tiro ele aqui e ó, tô pronta para comer. Coloco um pouquinho de manteiga de amendoim ali, sem açúcar. Gente, tô no céu. Vale a pena. Deixa Coco eu ver aqui congelado mais é um. ótimo mesmo. Sabe uma outra coisa que é muito bacana para essas alterações hormonais, para essa boca nervosa que a gente tem? É o mingauzinho de aveia. Ah, A aveia, além de dar saciedade, a aveia é um alimento que é rico em triptofano. E triptofano é um precursor de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Né? Então, se a gente der mais nutrientes para o nosso corpo poder produzir hormônios do bem, ele vai produzir mais hormônios do bem. Se a gente der mais antinutrientes ou ficar transformando o nosso corpo em processos inflamatórios, ele vai começar a liberar citocinas pró-inflamatórias. E essa via bioquímica vai ser alterada. Então, em vez da gente produzir serotonina, que é o hormônio do bem, a gente vai produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? A gente precisa dele até um certo nível, porque o cortisol, a gente precisa de cortisol até para a gente ficar alerta, né? Mas a gente tem a hora de ter o cortisol. Então, a aveia é muito legal da gente colocar assim. Eu gosto de fazer com um leite vegetal, um leite de coco, um leite de amêndoas. Coloco a aveia, aí eu coloco um açúcar de coco, ou coloco um xilitol, ou coloco uma estévia, coloco bastante canela, igual a Lu gosta, né? Nesse friozinho, gente, é uma delícia. É perfeito. É. jantar isso hoje. Olha aqui, ó, uma pergunta. Gelatina diet é uma boa para esses dias de TPM? Ô Lu, eu sou uma pessoa que não gosto muito de gelatina, dessas que a gente compra pronta, pela quantidade de corante e aromatizante que tem, né? Aí a gente vamos fazer algumas considerações. Existe uma linha de gelatina, eu não vou saber te falar aqui a marca, mas que tem menos corante e que tem um adoçante melhor, tá? Porque essas mais comuns que a gente encontra tem muito corante mesmo e tem muito adoçante que não é interessante. Por exemplo, apesar de eu não ter a TPM, eu sempre tive muita boca nervosa na minha adolescência. E como eu era atleta, e eu sempre tinha que ter aquela composição corporal, e sempre lutando, eu nunca estava bem, né? A gente sempre tem que melhorar, melhorar, melhorar. E eu era muito desesperada, muito formiga. Eu fazia uma coisa horrível. Eu pegava um pacotinho de gelatina e eu enfiava o dedo e ficava chupando aquele pozinho o dia inteiro. Meu dedo era eternamente vermelho de corante, né? Eu não tinha essa informação antes. Era preferível ir lá comer um chocolate, que era melhor. Então, assim, o que eu gosto de fazer com gelatina, e eu acho que é uma opção interessante, existe um pozinho que chama agar-agar, que é totalmente natural. A gente compra em loja de produto natural, em loja que vende produtos a granel. E aí a gente faz, por exemplo, que eu faço, às vezes eu faço muito na minha casa, eu faço um suco de melancia com gengibre e diluo esse agar-agar, igual quando a gente compra aquela gelatina em pó, sem sabor. Aí a gente faz com agar-agar, joga nesse suco de melancia com gengibre, e aí eu coloco em potinhos e coloco chia. E aí eu deixo os potinhos do suco de melancia com gengibre e chia, e ele vira uma gelatina, entendeu? E aí isso é sensacional. E você pode fazer com vários sucos, o que você gostar mais. E o gengibre é legal porque ele também é anti-inflamatório, termogênico, dá um gostinho, sabe? É bem bom. Uma delícia, ó. É. Então eu vou pular da TPM e vou partir para essa parte que eu tenho um monte de perguntas aqui também sobre, ó, endometriose e infertilidade. Olha que interessante essa daqui. O médico disse que vai ser muito difícil eu engravidar porque eu tenho endometriose. A alimentação pode ajudar? Nossa, super pode, né, gente? A endometriose, o que que ela é? Ela é um processo inflamatório, né? Então, algumas pessoas é como se fosse um autoimune, mas são processos inflamatórios que a gente vai, através da nossa exposição hormonal, estimulando no corpo quando a pessoa tem
todo o ciclo, né? O que normalmente se faz? É dar medicação anticoncepcional para parar de menstruar, alguma coisa para tentar evitar. Mas a gente tem que tentar ir lá na causa, entender esse processo inflamatório e tentar diminuir o gatilho do processo inflamatório. Então, uma alimentação anti-inflamatória, ela ajuda demais. Eu tenho uma paciente que a endometriose dela era tão grande que ela ia para o intestino. E o médico falou isso com ela, falou, olha, você não vai conseguir engravidar. Você tem que fazer uma cirurgia e tal. Mas ela é muitíssimo disciplinada. E aí ela mudou completamente a alimentação dela. O que ela fez? Ela começou a usar alimentos orgânicos, ela tinha uma facilidade de ter uma horta e tal, então ela dava preferência. Claro que ela não conseguia 100% de tudo, mas ela conseguia bem ali uns 80%. Ela começou a usar o ômega 3, que é bem anti-inflamatório, né? Que é um ácido graxo essencial, que na nossa alimentação do brasileiro é muito pobre. O que tem ômega 3? Linhaça, a gente tem que consumir bastante linhaça para garantir a quantidade de ômega 3 que a gente precisa. Sardinha tem bastante ômega 3, mas a gente não tem um hábito, né, de usar a sardinha, de comer sardinha sempre. E os peixes que vivem nas águas profundas, comem o plâncton, naquelas águas geladas. O nosso salmão, coitado, vive em cativeiro, também come soja lá, igual o frango, né? Então, assim, não quer dizer que ele não vai ter ômega 3, mas ele tem menos ômega 3. Então, usar uma suplementação de ômega 3 eu acho que é muito bem-vinda, sabe? Vários tipos de antioxidante. O nutricionista funcional, ele vai ajudar muito, porque quando a gente tem essa ideia da nutrição funcional, de usar os alimentos a nosso favor, não só para garantir energia ou para melhorar a produção de tecido, a gente consegue melhorar e diminuir processo inflamatório, sim, sabe? Então, usar assim, mais antioxidantes, selênio da castanha do Pará, vitamina C das frutas cítricas, limão, laranja, morango, usar as antocianinas das frutas vermelhas, do próprio açaí, das frutas roxas, quercetina da maçã, da cebola, né? Alguns compostos sulfurosos do brócolis, da couve-flor, isso tudo é bem anti-inflamatório. Então dá para a gente brincar e colocar isso na nossa vida de uma forma muito rotineira mesmo, diária. E aí esse uso diário da própria alimentação vai te tratando, né? Vai diminuindo a inflamação, vai diminuindo o gatilho do processo inflamatório. E aí a coisa flui. Isso é muito lindo. Eu tenho endometriose, agora ela está adormecida, né? Mas eu, com 2 anos, descobri uma endometriose que me tomou inteira. Eu tive que fazer 2 cirurgias. Jamais podia imaginar o benefício de uma alimentação, né? O tanto de ter sido usado a meu favor, né? Mas eu acho que, assim, essas questões todas da nutrição, tudo é muito novo, né, gente? A ciência da nutrição é uma ciência muito nova, né? Muita coisa que a gente... Foi outro dia que eu tinha. Olha como mudou tudo, né? E eu acho que a gente vai vendo que as coisas são mais simples, né? A gente precisa ir lá na base mesmo. É claro que a gente vai tratar sintoma. Depois que a gente já tem alguma, né, alguma patologia, alguma doença instalada, tem que existir um médico que vai lá e que vai orientar e que vai tratar o sintoma. A consequência, né? Mas se a gente puder descobrir lá a causa, a base, da onde que está começando aquilo, a gente para de ter o sintoma, né? E a gente para de ter a consequência. Então, eu acredito muito nessa questão de prevenção, de melhorar, nesse sentido. Uma coisa ótima para você continuar falando aí. Ó, como preparar o meu corpo para uma gravidez com alimentos? E aí, né, existe alimento que a gente pode comer mesmo para preparar o corpo para receber aí? Demais. Eu acho que tanto aqueles que a gente tem que comer, quanto aqueles que a gente tem que evitar, né? Por exemplo, a gente tem aí um grande disruptor endócrino, que é o bisfenol A. O bisfenol A, ele está nas garrafinhas plásticas, né, que a gente costuma usar, carregar água e tudo. E a gente já sabe que esse bisfenol A, ele passa para o alimento e ele afeta, sim, a fertilidade da mulher e afeta a qualidade do óvulo da mulher.
Então, se eu pudesse já trocar a garrafinha de plástico por garrafinha de inox, de alumínio, de outro material, ou que seja um plástico que vem escrito embaixo BPA free, que ele é livre de bisfenol, já é alguma coisa que era ruim, que a gente estava toda hora exposto àquilo, diariamente, ao longo dos dias. A gente para com essa exposição crônica, né? Então a gente já começa meio que se limpar, assim, a gente dá uma faxinada, né? Uhum. Eu acho que a gente, aí voltando a pensar em o que a gente vai incluir aí, eu acho que a gente tem que incluir, sim, alimentos antioxidantes. A gente sabe que a gente nasce já com os nossos óvulos, né? E aí, a gente estava até conversando aquele dia, né, Lu, como que é incrível a nossa responsabilidade como mãe. Por exemplo, eu que tenho duas meninas, quando eu estava grávida das minhas filhas, os óvulos que elas têm hoje têm a ver com a alimentação lá na minha época, enquanto elas estavam sendo formadas, porque os óvulos delas estavam sendo formados ali. E aí eu tenho a responsabilidade sobre os meus netos, né? Quando a gente tem filha mulher, olha a responsabilidade, né? Então, assim, e aí, só que apesar da gente já nascer com os nossos óvulos, a gente consegue melhorar, assim, a qualidade deles. A gente pode piorar ou pode melhorar a qualidade deles. Então, tem alguns antioxidantes, alguns compostos, coenzima Q10. A gente sabe que as mulheres hoje, elas demoram mais, elas esperam um tempo maior, né, a profissão estabilizar, ou a relação estabilizar, para poder querer ser mãe. Então, isso é um fator que é um complicador, a gente sabe, mas se a gente conseguir, e é o que a gente fala também, a nossa idade biológica não precisa ser a nossa idade epigenética, né? Se a gente cuidar dos nossos genes, dos nossos óvulos, se a gente fizer uma alimentação e trabalhar com a nutrição em favor de uma melhora e de um retardo no envelhecimento celular, a gente consegue sim ter uma qualidade de óvulos muito boa, mesmo a gente engravidando mais tarde, né? E aí, com isso, a gente consegue melhorar a nossa fertilidade, né? Me mandaram aqui falando, a minha filha tem SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Engordou, tá com a pele ruim. Ai, gente, eu tô lendo a pergunta e não coloquei ela aqui. Só que é doce, alguma dica? O que é a síndrome do ovário policístico? Né? Ela tem uma alteração hormonal, onde ela começa a ter mais hormônios masculinos. A pele realmente fica mais oleosa, às vezes começa a ter mais pelos, né? Começa a engordar mesmo, começa a, às vezes, ter um pouco mais de barriga, que pode acarretar numa resistência à insulina, né? A resistência à insulina pode ser desenvolvida e virar uma diabetes tipo 2. Mas o que a gente tem que entender é que, e às vezes a gente tem o ovário policístico. Então, tem algumas pessoas que na hora que faz o ultrassom e o médico faz o diagnóstico do ovário policístico, ele enxerga lá, né? Ele vê o ovário com aqueles cistozinhos. Agora, a pessoa ela pode ter o ovário policístico, mas ela não precisa ter a síndrome. Entendeu? Ela não precisa ter, não é porque ela tem o ovário policístico que ela vai ser gorda, que ela vai ter espinha, que ela vai ser cheia de cabelo, que ela vai ter diabetes tipo 2, que ela vai ter que usar metformina. Não é. Eu tenho vários pacientes que têm o diagnóstico do ovário policístico, mas elas se cuidam muito bem. A Duda é uma menina que tem 19 anos, que ela, assim, desde o dia, ela ficou desesperada o dia que ela descobriu, ela tinha uma alteração, né, na menstruação. E aí, quando ela começou, ela veio em mim, mas ela já tinha uma alimentação muito bacana, a gente ajustou, ela é magrinha, ela não tem espinha, ela não tem resistência à insulina nenhuma, ela faz o controle da glicose dela, a glicose dela é toda legal. Então, olha para você ver, às vezes a gente não precisa desenvolver o sintoma da doença, né? Ela fica ali, você sabe que ela existe, mas você cuida dela para ela não desenvolver. É como se tivesse um monstrinho. Você deixa o monstrinho ali dormindo, né? Vão deixar ele dormindo, vão cuidar dele, vão dar comida boa para ele. E aí ele fica quieto. E isso não vai alterar,
né? Então não vai ser um problema. Agora, se é uma pessoa que já tem a síndrome desenvolvida, então ela já tem todos esses sinais, então ela tem que vir com um tratamento mais rígido, mais rigoroso. Às vezes ela precisa usar uma medicação no primeiro momento, junto com a nutrição. Então tem que ser um papo muito bacana com o ginecologista e o nutricionista juntos, né? E aí, à medida que os sintomas vão diminuindo, a medicação pode diminuir também, e a gente cuida só com a alimentação, para não ter que ficar Olha que tomando maravilha. remédio. Nossa, Que é sensacional. maravilhoso, gente. A gente tem um poder na mão e a gente não se dá conta disso, né? Vamos passar Demais. para a menopausa e eu tenho um monte de perguntas. Vamos, que Não menor. posso fazer reposição hormonal. A alimentação só ajuda? Aí eu acho que aí a gente tem que pensar o seguinte: são duas opções aí, dois casos distintos, né? Existe aquela pessoa que ela já entra na menopausa com uma consciência melhor, uma pessoa que já se cuida, que já pratica atividade física de forma frequente, que já tem uma alimentação equilibrada, que já tem um corpo que não está com sobrepeso. Essa paciente, obviamente, ela vai ter menos efeito colateral e ela vai ser mais fácil de ser tratada, concorda? Se é uma paciente que chega, se é uma mulher que chega, que ela tá lá naquela vida maluca, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de casa, se abandonando toda hora, não faz atividade física, come o que dá para comer, na hora que dá para comer, ganhando peso todo ano, ela vai ser uma paciente mais difícil de ser tratada e vai ser uma mulher que vai sentir mais os sintomas, né? Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto a menopausa não chega, gente, já vamos cuidando da gente, já vamos melhorando a nossa alimentação, já vamos mudando o nosso estilo de vida, porque tem muita gente que fala assim: menopausa engorda mesmo. Nossa, minha mãe sofreu, todo mundo na minha família sofre, eu também vou sofrer. Não existe isso. Genética não é destino, estilo de vida que manda. A gente é que manda, não é a genética que manda. Então, vamos pegar a rédea disso e vamos comandar de verdade, né? O que a gente tem que fazer? E o que eu acho que na menopausa a gente pode usar também, existem vários aí, fitoterápicos, ativos, porque existe algumas pessoas têm mais, por exemplo, fogacho. Outras pessoas têm mais alteração no sono. Outras pessoas, às vezes, não têm fogacho, mas acham que tem muita retenção, irritada, né? Então, a gente tem que ver um pouco de forma individual. Mas de uma forma mais generalizada, a gente tem aí alguns compostos, alguns ativos, e aí, gente, precisa usar mesmo. Não adianta usar um dia e pular 3 dias, usar outro dia, ou então começar a usar e falar assim, melhorou, aí para de usar. Tem que usar por um período longo, porque esse período é um processo, né, que o corpo vai passando por ele, né? Essa perda aí desses hormônios e tal. Então, até o corpo estabilizar, às vezes demora muito, né? A gente pode usar, assim, tem óleo de prímula, é muito interessante, o próprio ômega 3, né? A gente usar aí folha de chá de amora, tem várias coisas que dá pra gente usar que melhora. Algo natural para poder tomar, algo que me ajude. Tem uma planta que eu gosto muito, que é um ginseng siberiano, ela chama ashwagandha. A ashwagandha, ela faz uma modulação, inclusive, do cortisol. Então, para essas alterações de humor, irritabilidade, falta de foco. Muita mulher na menopausa reclama de falta de concentração, cabeça ruim, perda de memória. Memória curtinha, assim, esquece, a cabeça fica meia... a ashwagandha é muito legal para isso. Né? Mas isso, gente, a gente tem que entender também que esses tipos de suplemento é muito importante que tenha um profissional que olhe por vocês, porque às vezes uma coisa que é boa para um não é boa para outro. Né? Eu fico falando aqui de forma generalizada porque tem coisas que eu realmente gosto de usar demais. E eu tenho um efeito muito positivo na minha prática clínica. Mas a gente tem um efeito positivo porque você vê a pessoa, você conhece a pessoa, você analisa aquela pessoa e aí você consegue realmente orientar para aquilo que ela precisa. Né? Porque eu vejo muita gente também chegando com aquele tanto de suplemento no consultório, porque a vizinha comprou, aproveitou porque foi para os Estados Unidos, aí aproveita, compra, mas não sabe
como que vai usar. E às vezes gasta Ele um tá. dinheiro com uma coisa que não vai funcionar para ela, né? A mulher reclama muito às vezes de que o cabelo fica pior, que o cabelo tá caindo, que a unha tá ruim. Então a A gente tem que unha. melhorar, a gente tem que melhorar a absorção de nutriente, né? Porque a gente tem que melhorar o quê? Funcionamento do intestino para melhorar a absorção de nutrientes. Mais de 90% de todos os nutrientes, eles são absorvidos no intestino, né? Então a gente tem que ter um intestino muito bom, muito funcionante, uma microbiota muito boa, inclusive para melhorar a formação de hormônio, né? E aí a gente não ter tanta alteração com relação a fogacho, essas coisas. Tem muitos chás que a gente pode usar, blend de chá, então a gente mistura várias ervas, né, que vão trazer mais bem-estar, vão diminuir retenção, e aí é um ciclo, gente. Na hora que você começa a melhorar uma coisa, a outra melhora também. Então você começa a ter mais retenção, mais edema, você começa a comer mais, você começa a ficar mais irritado, aí o peso aumenta, aí tudo vai piorando. Se você começa a diminuir uma coisa, você começa a rodar essa roda para esse outro lado, aí você dá aquela murchada, aí você tem mais facilidade, mais vontade de continuar se alimentando bem. Aí você já não está tão pesado, então você não tem tanta dor na articulação, então você começa a fazer uma caminhada mais vigorosa. Isso libera mais endorfina, que é um hormônio bom, né? Aí sua parte hormonal começa a ser modulada pelo seu próprio estilo de vida. E aí você começa a ter uma qualidade de sono melhor, né? Mas isso tudo a gente tem que treinar, né? Se a gente não chega treinado nessa época da vida, a gente tem que treinar a força. Trabalho E dobrado. aí e aí é muito isso, né, Lu? É estilo de vida junto com a atividade física, com a alimentação saudável e aquelas coisas que a gente fala dos pilares mesmo. E de você ter momentos de lazer, de tranquilidade, com as pessoas que você ama. Eu, incrivelmente, não, graças a Deus, eu não tenho nenhum sintoma. Eu entrei na menopausa precocemente, né, com 40 anos aí, com 44. Eu ainda tive uma menstruação depois, mas com 44 decretado. E a minha ginecologista fala comigo. A sua alimentação tem seu estilo de vida, né? Tem uma grande responsabilidade aí. Se a gente nutrir essas células com nutriente de verdade, a gente preserva um envelhecimento celular. Então, a gente consegue, sim, melhorar muito a nossa saúde como um todo. E aí, a gente fala de saúde, a gente fala de felicidade, a gente fala de qualidade de vida, né? Porque se eu não tenho TPM, eu sou muito mais feliz, né? Queria falar Eu para você. adorei, Lu. Obrigada mais uma Foi vez. maravilhoso, Ju, esclarecer aqui, ter essa oportunidade de trocar essa bola com você, maravilhoso. Fico muito feliz de estar com você aqui nesse projeto, levando luz para as pessoas mesmo, né? Sim, Dúvidas sim. esclarecidas, aprendizados maravilhosos. Um beijo, Ana! Todo mundo participando, eu fico muito feliz.